Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Essa frase de Sun Tzu, escrita há milênios, nunca foi tão atual. Para jogar o jogo do mercado em alto nível, conhecer o seu negócio é apenas metade do caminho. A outra metade é saber exatamente quem está do outro lado do campo de batalha. Olá, seja muito bem-vindo ao IU2, Instituto de Liderança e Desenvolvimento. Eu sou o Igor Tanuri e aqui nós mergulhamos em liderança, vendas e carreira, porque no fim das contas a realidade só se transforma quando você assume o comando. Fique comigo até o final para conferir os IU-Dos e IU-Don'ts de hoje, o que você deve fazer e o que você não deve fazer para não ser pego de surpresa pela concorrência. IU-Do, você construindo o seu legado. Existe alguém agora mesmo estudando como vencer você. Na verdade, como vencer a sua empresa. Mas se você veste a camisa da organização, essa luta precisa ser sua. Esse competidor quer vender mais, quer prestar um serviço melhor, principalmente quer abocanhar a sua fatia de mercado. Ele quer ser mais inovador do que você. Então, se tem alguém querendo tomar o seu lugar, você tem a obrigação de saber quem ele é, como ele se move e o que ele oferece. Muita gente se tranca no escritório e esquece de olhar para a rua. Como conhecer o concorrente? Estando onde ele está. Veja como ele comunica, qual preço ele pratica e quais ações ele cria para convencer o shopper. E aqui vale um parêntese importante. Você sabe a diferença entre shopper e consumidor? O shopper é quem decide efetuar a compra. O consumidor é quem usa o produto. Se um marido compra o desodorante feminino para a esposa, ele é o shopper, mas ela é a consumidora. Se um pai compra fraldas, ele é o shopper, o bebê é o consumidor. Entender essa distinção é fundamental para saber com quem você e o seu concorrente está falando e onde você deve atacar. Além de estar presente em loco, onde a coisa acontece, hoje a gente tem muita informação. Use as ferramentas disponíveis para monitorar o market share, o volume de venda semanal, a distribuição e o histórico de ofertas. Não deixe nada ser uma surpresa. Se o seu concorrente mudou a estratégia, você precisa saber antes que o seu cliente te conte. Fontes de informação não faltam. O que falta às vezes é o hábito de analisar esses dados para ajustar a própria rota. E como disse Sun Tzu, conheça o inimigo, conheça a si mesmo e a vitória será uma consequência natural. Mas vamos aos IU-Dos e IU-Don'ts de hoje, começando pelos IU-Dos, o que você deve fazer. Faça o safari de mercado. Vá ao ponto de venda ou acesse o site do concorrente regularmente como se fosse um cliente. Sinta a experiência que ele oferece. Analise os dados com método. Use as ferramentas de market share e sellout para identificar tendências. O dado sozinho, ele é só um número. Cruzado com a estratégia, ele pode ser uma arma. Estude o shopper e o consumidor separadamente. Entenda se a estratégia do seu concorrente foca em quem paga, através do preço, da promoção, ou em quem usa, através do benefício e da marca. E prepare o seu time. Treine sua equipe de vendas para reportar o que ouve da rua. Eles são seus melhores informantes do que acontece no campo. E sobre os IU-Don'ts, aquilo que você não deve fazer, não ignore os pequenos entrantes. Às vezes, o perigo não vem do grande concorrente, mas daquela startup ou marca menor que está sendo mais ágil e mais inovadora. Não seja apenas reativo. Se você só reage ao preço do concorrente, você não lidera, você é liderado por ele. Então, antecipe movimentos. Não subestime o inimigo. Acreditar que o seu produto é tão soberano que não precisa ser comparado é o primeiro passo para a queda. E não confunda observar com copiar. Conhecer o concorrente serve para você ser melhor ou diferente dele, e não para se tornar uma cópia piorada. Se esse episódio fez sentido para você, deixe o seu joinha, se inscreva e compartilhe com aquele profissional que precisa dar uma voltinha no mercado ou acessar aquela ferramenta que ele provavelmente nem lembra mais a senha. IU-Do, você construindo o seu legado.